Bom dia, classe. Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula da nossa escola dominical, né? Neste domingo. Hoje nós teremos a aula 7. Deixa eu pegar aqui o título para nós aqui da aula número 7. Diz a misericórdia de Deus sobre um povo pecador. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte? Vamos então começar com uma breve oração. Peço que você dê um pause no seu vídeo, faça a sua oração aí, eu faço a minha aqui e a gente volta logo em seguida, tá bom? Até mais. Amém, amém por todas as orações. E vamos lá, vamos dar então início à nossa aula, a misericórdia de Deus sobre um povo pecador. Nosso texto base, tá? Tá lá no capítulo 2 de Ageu, tá? Dos versículos 10 ao 23. Na aula passada, nós lemos Ageu, né? Do capítulo 1 até o versículo 2.9. Agora a gente segue então com do capítulo 2, né? De 10 a 23, completando assim o livro de Ageu por completo, tá bom? Então faça a tua leitura ali, que eu acho que é importante, dá um pause no vídeo novamente, faz a sua leitura, certo? E você retorna aqui para a gente continuar, tá bom? Então vamos lá. Ageu 2, 10 a 23, a misericórdia de Deus sobre um povo pecador, tá? O que que acontece? É importante que a gente tenha ainda em mente a aula passada, por isso eu vou dar um breve resumo do que aconteceu na aula passada, né? Ali, Ageu, na aula passada, né, ele trazia mensagens de Deus para o povo judeu, né? Logo depois do exílio, quando Deus, né, tinha ordenado a reconstrução do templo. Porém, essa reconstrução do templo não era uma prioridade aos judeus. Eles estavam preocupados com outras coisas do dia a dia, com a sua colheita, com as suas casas, né? E não colocaram com, 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 com afinco, né? Não se colocaram, não estava no primeiro plano a reforma do templo, era sempre segundo plano. Então, puxa, eu tenho isso, tenho aquilo, se sobrar tempo eu vou, né? E aí a Jo nos trouxe a sua mensagem, certo? É, chamando a atenção do povo, que a reconstrução do templo era agora e não depois. E aí o povo voltou, né, a trabalhar no templo. Ali na primeira parte, tá, desse trecho, né, Ageu, Deus, né, no caso, chama Ageu e pede para que Ageu faça algumas perguntas ao povo, aos sacerdotes, né, mais especificamente. Que ele questione os sacerdotes de algumas coisas, né, e aí o que que Deus pede para Ageu falar e Ageu retransmite ao povo, né? É uma coisa bem simbólica, né? A Geo está falando ali, tá? Se a gente vai ler, eu vou ler aqui com vocês no versículo 12, né? Suponham que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço de carne que foi oferecido em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficaram puras? Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram não. Então o que acontece, tá? Naquela época, então, o povo levava, né, a carne para oferecer a Deus, né, sacrifícios, e parte dessa carne era para os sacerdotes se alimentarem, né? Então, o que que acontece? Os sacerdotes muitas vezes levavam essa carne, né, na dobra da sua capa, né? Eles colocavam na capa, dobravam a capa e levavam essa carne, né, para sua casa, para ser o seu alimento. Era assim que a lei de Deus dizia, né, e permitia. Mas o que que acontece, né? Então, aqui Deus está perguntando assim, se por acaso, né, essa carne tocar numa outra comida que não tinha sido oferecida, né, vai tornar isso puro? E os sacerdotes responderam, não, não vai tornar puro, só porque encostou, tá? Isso é importante para a gente dar sequência. Porque aí, logo no versículo 13, Ageu
faz uma outra pergunta aos sacerdotes, né? E se alguém ficou impuro por ter tocado num defunto e depois tocar em alguém, em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam: sim, elas ficam impuras. Aqui a gente tem, tá? Só para que a gente possa entender o tal do vice-versa, né? Porque assim, se eu pegasse uma carne que era pura, né? Digamos, oferecida a Deus, né? Estava ali, e tocasse numa outra comida, né? Não quer dizer que aquela outra comida que recebeu esse toque, né, da carne pura se tornasse pura, simplesmente. Aí vem a pergunta, e vice-versa, né? E se fosse ao contrário? O que que acontece? Se fosse ao contrário? E se, por um acaso, né, eu tive que tocar num defunto, por quê? Porque às vezes era necessário, porque você tinha que manusear, né, o defunto para fazer o seu enterro e tudo mais, aí você ficava impuro, então você tinha que se purificar novamente para estar podendo, né, voltar a exercer ali o sacerdócio, né? Mas vamos supor, então, né, que eles perguntaram assim, tá, e se alguém que ficou impuro, né, depois, sem se purificar, né, toca nas mesmas comidas, né, que lá falava que a comida não ficaria pura, simplesmente porque recebeu um toque de algo consagrado, de algo puro, né, e se tocasse agora esse, essas coisas que foram tocadas, elas ficariam impuras ou puras, né? Pela lei do e vice-versa, né? A resposta talvez fosse assim, acho que não, né? Mas não foi isso que os sacerdotes responderam, e realmente não é isso, né? O que que acontece? Se você está impuro e toca numa coisa pura, essa coisa se torna impura, se torna contaminada. Então a lei do e vice-versa aqui não funcionava, né? E Deus, sabiamente, né, colocou ali essas perguntas para que o povo refletisse. Mas vamos lá. Por que precisava ser feita essa reflexão? Tem muito a ver com o contexto, né, da aula passada. Então vamos lá, vamos lembrar de novo, né? Tinha que se reconstruir o templo, o povo estava em segundo plano, Ageu veio, né, através de Deus, chamou a atenção do povo, o povo entendeu que aquilo era importante e começou a reconstruir o templo. E aí há essa chamada de atenção de Deus. Qual é o sentido disso tudo, né? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o que estava acontecendo. O povo estava em pecado, né? Estavam priorizando outras coisas, não estavam, na verdade, não estava nem aí com o templo, né? De repente vem Ageu, chama a atenção, e o povo vai lá fazer a construção do templo, coloca aquilo como prioridade, entende que aquilo é prioridade. Porém, aqui, o que, que acontecia? Eles não estavam ali, estavam talvez arrependidos, isso é fato, né? Da situação de não priorizar o templo. Porém, os seus pecados, tá, continuaram. Eles continuaram em pecado. E aí eles estavam levando essas coisas, né, impuras para dentro do templo que estava sendo reconstruído e que teria que ser puro. Então o que estava acontecendo? Vamos dizer assim, Deus estava chamando a atenção porque era necessário se fazer, né, que se não só trabalhasse na obra, que o povo judaico não apenas trabalhasse na obra, mas que também tivesse arrependido. Deus estava ali, ele não estava buscando operários para uma construção, ele buscava sim servos, servos de Deus, servos espirituais, né, que são coisas diferentes. Olha só, vamos lá. Temos operários, né, que são lá, os caras estão lá, estão no dia a dia, levantando tijolinho e tal, e arrumando o templo, deixando ele bonito. E temos os servos de Deus. Mas o que Deus queria? Queria que estes servos de Deus, estes servos espirituais, né, também estivessem lá fazendo esses trabalhos físicos de montar um tijolinho, mas que eles estivessem puros, arrependidos do seu pecado. E aí eu vou fazer aqui uma comparação. E nos dias de hoje? Como que funciona? Né? Será que essa palavra
ainda é válida para os dias de hoje? Ou seja, será que eu tenha entendido que tocar no louvor e ser um diácono, que ser ali da diretoria do grupo de jovens, estar envolvido ali na liderança, ser um membro da SAF, né, ser um membro da UPH, que ir na igreja, cortar grama, fazer o jardim, ajudar o povo, ser um presbítero, posso entender que isso tudo realmente vem de Deus e é importante, mas se o meu coração ainda estiver em pecado, o que Deus está falando aqui é muito grave. Porque, primeiro, estamos enganando a nós mesmos. Se você está em pecado e está lá trabalhando, né? Significa que você é uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora. E aí o que você está sendo? Exatamente ali, naquela situação ali que, nesse exemplo, né, de Ageu, você está sendo apenas o operário físico, o servo físico, porque você está indo lá na igreja trabalhar, não ganha nada para isso, e você vai por quê? Porque você acha ou tem na sua filosofia que você tem que fazer algo bom, que você tem que ir lá servir a Deus. Mas quando você sai desse templo, quando você sai da igreja, quando você está na rua, teu coração volta a ter pecado, pensamentos impuros, né? Você volta a fazer tudo o que é errado. Então parece assim, sou uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora. E aí a gente começa, então, a ser. O que Deus quer da gente é o servo espiritual. Vá lá, faça esses trabalhos. Seja assim, um presbítero, um diácono, vá fazer o jardim da igreja, ajude na SAF, trabalhe na liderança dos jovens. Tudo isso é muito importante. Vá para o louvor, toque, se dedique. Mas a pergunta que eu te faço agora é o seguinte: você está sendo servo espiritual ou apenas um operário de Deus, né? Alguém que está indo lá, eu gosto de Deus, então eu vou vir aqui, vou fazer esse trabalho, mas quando eu saio da igreja, eu esqueço tudo que Deus falou. Gente, isso é muito importante, né? Claro que é importante para a tua vida e para que você possa compreender que você está fazendo a coisa certa e não a coisa errada, né? E você vai se sentir bem com isso. Mas o mais grave é o que se a gente lê aí esse texto de Ageu, que é o seguinte: não é porque você está lá mexendo em algo santo, por exemplo, estou mexendo no louvor e adoração da igreja, que é santo, não é porque eu estou lá fazendo isso, não é porque eu estou sendo um bom diácono, não é porque eu fui lá cortar o jardim da igreja, para o jardim da igreja, não é porque eu fui lá ajudar a SAF, que eu estou me tornando puro. Não é por isso. Olha só, né? Então, se eu estou tocando nessas coisas, né? Ou seja, se essas coisas estão me tocando, se eu vou lá e o louvor está me tocando, e eu acho que eu estou fazendo um bem porque eu estou agradando a Deus, estou fazendo louvor, né? Eu escutei o pastor falando que a gente não deve ficar no banco da igreja, que a gente deve se levantar e servir a Deus, então vou lá. Eu sei tocar um violão, então eu vou lá tocar. Eu sei cozinhar alguma coisa para ajudar a SAF, vou lá, né? Se eu estou fazendo isso, veja só, não é porque eu estou fazendo essas coisas que eu estou me tornando puro. Por quê? Porque eu estou sendo um servo operário. Estou sendo apenas mão de obra. Mas Deus faz isso com a gente. Não, não é Deus que está fazendo, é você. Porque se você está indo lá, fazendo essas coisas, e você sai da igreja, e aí muda todo o teu conceito sobre isso, alguma coisa está errada. Agora vem o fato mais grave. Quando vem a segunda pergunta de Ageu, né, ou de Deus, que ali Ageu retransmitiu, né, que ele fala assim: e se eu estou impuro e toco nas coisas puras, o que acontece? Elas se tornam impuras. Pensa aí. Porque se você está no louvor,
Asaf, PH, diácono, presbítero, e você ainda não se transformou num servo de Deus, o que você está tocando, você está deixando impuro. Veja que não é o fato de você estar em pecado e você ir lá e tocar no louvor, você está se tornando uma pessoa limpa. Mas se você está em pecado e está indo lá fazer o trabalho da igreja, você está tornando outras coisas que eram puras em impuras. Será que Deus se agrada disso? Complicado, porque se eu não estou puro ou ligado em Deus, se eu não estou íntimo de Deus, veja, quando eu estou na liderança, quando eu estou trabalhando, a gente também é um, um reflexo de Deus. Imagine que uma pessoa que ainda não é convertida vai lá, visita a nossa igreja e toma contato com isso, né? Ah, não, mas aquele rapaz lá é o rapaz que trabalha comigo, lá no serviço ele é um, e aqui ele tá ali, lá no serviço ele maltrata as pessoas, ou lá da escola eu vejo ele, né, fazendo coisas erradas, mas aí ele vem aqui e tá no trabalho da igreja, então eu não acredito que essa igreja está cumprindo o papel dela, né? Porque ela não está transformando esse cara numa boa pessoa. Mas aí é o erro, porque a igreja não transforma ninguém, é nós, né? Nós que vamos ter que ter a consciência do pecado que estamos cometendo. Nós que temos que ter essa consciência. Nós que temos que ter que buscar o arrependimento. E é isto que Deus está falando através de Ageu lá. Porque o povo continua com seus pecados, mas a única coisa que mudou ali na chave é assim, cara, realmente a gente tem que reconstruir o templo. É importante, vamos lá. Mas eles continuavam no pecado. E Deus, preocupado com isso, chama, né, a igreja para este assunto. Então, veja bem, eu não quero afastar ninguém da igreja, não é essa a intenção. Não queremos isso. Não queremos buscar esse afastamento. Deus também não quer isso. Deus quer que você continue trabalhando no louvor, Ele quer que você continue trabalhando na SAF, na liderança dos jovens. Deus quer isso. Tá, mas se Deus quer isso, por que Ele está me chamando a atenção dessa forma? Presta atenção. A chave dessa lição aqui, a chave dessa aula é a seguinte: Deus quer sim que você continue na obra, mas Ele quer que você abandone o pecado. Esta é a chave, né? Por isso que foi feito todo esse essas perguntas desta forma, porque Deus não quer que você saia da igreja. Muitas vezes, quando essas pessoas que estão na igreja fazendo coisas impuras e tornando a igreja impura, olha só como é pesado isso, né? Como a consequência é grave. Se a gente está em pecado e estamos indo na igreja, a gente está tornando as coisas de Deus impuras. Então, Deus não quer que você saia da igreja. Então, esse aqui não era para o povo, para os pecadores se afastarem. Se você entendeu dessa forma, está errado. O que Deus quer é que você se transforme. É que você entenda e compreenda o que é o pecado e o mal que ele está fazendo na sua vida e na vida dos outros. Porque se você está em pecado, você está tornando impuro as coisas que você toca. E não é porque você está no trabalho de Deus que você está se tornando puro. Muito pelo contrário. Você está sujando as coisas de Deus. Então a questão aqui é assim: Deus quer que você continue no trabalho, na obra. Porém, Ele quer o arrependimento dos seus pecados. Essa primeira parte da mensagem de Ageu, ela é bem profunda, é bem impactante, né? E se faz necessário. Mas agora, olhando para o título, né, da nossa lição, a misericórdia de Deus
sobre um povo pecador, né? O que que quer dizer? Que Deus tem misericórdia de nós, que Deus derrama sua graça sobre nós, né? Isso é muito importante, porque assim, terminada essa reflexão, né, que Deus, através de Ageu, fez ali os sacerdotes pensarem, né, nessas coisas, entre, né, purificar e não purificar, o que é puro, o que não é puro, né? Depois dessa reflexão, né, Deus está disposto, através da sua graça, da sua misericórdia, de nos trazer coisas novas. Então, assim, gente, realmente é bem. A primeira parte é bem impactante, nos faz refletir sobre as nossas atitudes, mas em nenhum momento Deus quer você longe da igreja. Em nenhum momento Deus está falando para você se afastar. O que Deus está falando é para que você se arrependa. E isto, né, eu já deixei claro alguns minutos atrás. Estou repetindo porque é importante, tá? As pessoas que são fracas, né, na fé, às vezes elas cansam, desistem da igreja porque não conseguem superar o pecado e entendem então que não vão continuar ali tornando impuro o que é puro e que aquele trabalho não é para elas e saem da igreja, se afastam de Deus, talvez vão esperar um outro momento para reconciliação. Mas o que Deus quer aqui, mesmo falando essas coisas que são duras, e são duras porque nós somos pecadores, porque assim, imagina, se você não fosse pecador, e todos nós somos, isso é fato, se você não fosse, essas palavras seriam, nossa, né? Seriam doces para nós. Mas se incomoda é porque nós somos pecadores. Mas o legal disso tudo, né? Deus é tão misericordioso, como o próprio título da lição diz, é que Ele, através da sua graça, Ele promete as suas bênçãos para nós. Somente pela misericórdia de Deus, porque nós não somos merecedores. Então o que Deus quer aqui? Que o povo se arrependa, que o povo pare de praticar aquilo que é errado, né? E isso acontecendo, mesmo não merecendo, tá? A gente lê ali que, que Deus vai abençoar a vida do povo, né? Ele começa ali, a partir do, do versículo 16, né? Depois dessa explanação, falando das bênçãos que não foram entregues ao povo lá no passado, quando eles não estavam reconstruindo o templo, né? Que quando eles buscaram o trigo, não encontraram, quando eles foram atrás do vinho, querendo uma quantidade de litros, não tinha, porque Deus estava, né, segurando essa bênção, porque estava, né, triste com a atitude deles, né? Mas que eles, voltando ao templo, para reconstruir o templo, e se arrependendo dos seus pecados, Deus iria abençoar esse povo de tal forma, né, que seria tão tremenda, né, que, que assim, a gente não merece. O povo não merecia, nós não merecemos. Então Deus, assim, se faltou algo na tua vida, foi porque você não estava em mim, né? Então é necessário, primeiro, volte-se para Deus, tenha um relacionamento íntimo com Ele, né? Volte para Deus, tenha um relacionamento íntimo com Deus, busque a Deus a todos os momentos, trabalhe na sua obra e se arrependa dos seus pecados, para que você não vai purificar ninguém. Você não tem esse poder. Deus tem, pode te usar para isso, pode te fazer, né, você uma ferramenta dele, mas você não purifica nada. Mas se estiver em pecado, você torna essas coisas impuras, né? Então, assim, esse arrependimento é para que a gente volte a ser o servo espiritual de Deus. E se a gente fizer isso, esse trecho agora da mensagem de Ageu, que é a segunda parte ali da mensagem desse nosso estudo, né? Essa segunda parte só tem promessas boas,
promessas lindas, né? Mesmo que ali no versículo 19, né? Mesmo que agora não haja trigo num dos depósitos, mesmo que as parreiras, mesmo que as figueiras, as romãzeiras, as oliveiras não produzam nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Porque Deus está vendo um povo dedicado à obra dele, um povo, né, que abomina o pecado, que busca o arrependimento, né? Então o que que Deus está vendo ali? Servos espirituais, que é isso que Deus quer. E quando é isso que nós somos, a misericórdia, a graça de Deus vai abundar na nossa vida. Vai mudar uma coisa muito importante que é a salvação. E Deus vai nos abençoar, não vai deixar faltar nada, né? Deus ainda ali no versículo 21, né? Fala a Zorobabel, né? Eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra, os cavalos, né, os cavaleiros. Quando aquele dia chegar, eu farei com que, em meu nome, você governe o meu povo, pois você é meu servo escolhido, eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Então aqui a gente vê aqui também já uma promessa, né, de Deus, né, já lá em Cristo Jesus, né, lá já é uma promessa bem mais à frente, mas o que a gente quer dizer aqui é que assim, Deus pede mudança de vida nossa a todo momento, né? Não seja um, um membro que está indo ali na igreja porque teus amigos estão indo e você acha que isso é legal, que isso pode ser uma moda, ou que você realmente se compreendeu que é necessário, né, fazer as obras de Deus, mas ao mesmo tempo você não se arrepende. Não seja esse servo, porque você vai estar fazendo coisas erradas, você vai estar tornando as coisas de Deus impura. Mas se arrependa dos seus pecados, mude de vida, mude de atitude. Não é fácil. Não foi fácil para o povo judeu lá atrás. Não foi fácil para eles. Mas Deus está nos prometendo aqui bênçãos, celeiros cheios, né? Uma prosperidade que eu não vou dizer que é uma riqueza, né? Não é uma riqueza, então assim a gente não entende dessa forma, mas a gente entende que as coisas necessárias à nossa vida, Deus vai nos abençoar. E às vezes Ele vai dar sim coisas para nos agradar, porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele tem graça. E o único jeito de a gente conseguir isso é estar em Deus, é ser um servo de Deus, mas seja um servo espiritual. Não vá na igreja somente no louvor porque eu vou no louvor porque não tem ninguém para fazer o louvor. Vá no louvor porque você quer louvar a Deus primeiro. Não seja um líder de jovens se de repente, eu vou porque eu gosto dos meus amigos e porque não tem ninguém para fazer esse serviço. Seja um líder porque você ama Deus e porque você é um servo espiritual. Não seja um diácono, um presbítero. Não trabalhe na SAF se for para o seu próprio ego, se for para você ou se for por caridade. Faça isso porque Deus vive em você. Faça isso porque você se arrependeu dos seus pecados. Faça isso porque você acredita na obra de Deus. Seja isso porque você é um servo fiel e que louva a Deus a todos os momentos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E fazendo isso, tá? A gente não vai purificar nada, mas a gente vai deixar de contaminar a obra de Deus. Que Ele, né? Que a gente continue louvando a Deus e agradecendo a todo momento, né? Porque Deus é misericordioso, porque Deus nos olha para o nosso coração ali de pedra, olha para os nossos defeitos, olha para os nossos pecados, para a nossa ingratidão, para o nosso ego e vê coisas boas e vê que ali ele pode, né, ter um servo espiritual fiel. Então, vamos lá, pessoal, né? Deixe hoje mesmo o pecado e continue na obra de Deus. Continue firmes. Vamos continuar pregando o Evangelho. Vamos continuar
firmes e fortes na propagação da palavra de Deus, aonde a gente estiver, né? No nosso bairro, na nossa casa. Vamos lá, continuar propagando a palavra de Deus, porém de forma santa, de forma limpa, e que a gente possa sentir o amor de Deus, né, em nós a todo momento. É isso que nos traz a nossa lição hoje. Tenham todos um bom domingo, um ótimo domingo. Fique com Deus e a gente se vê em breve. Um grande abraço, pessoal. Até mais.